Uma boa noite para você que acessa o link do Lar Francisco de Assis. Hoje serei eu mesmo que auxiliarei na condução dessa corrente do bem. E que bom que estamos aqui. Nós receberemos na noite de hoje nosso querido irmão Roberto Sabatini, que nos trará um pouco mais de Francisco de Assis, nesse mês de intensificação da campanha de valorização da vida. A campanha Setembro Amarelo. Fiz questão de colocar a blusa Setembro Amarelo. Não sei se dá para visualizar. Falar é a melhor solução. E essa fita amarela, ela indica o símbolo da campanha. Toda vez que vocês visualizarem esse símbolo, sabe que é uma instituição, são pessoas que apoiam a campanha. Então, seja também um incentivador. Nesse mês de setembro, nós iniciamos a Corrente do Bem em novo horário, né, às 7h30, e continuaremos a partir desse mês em diante. Então, mesmo findando o mês de setembro, vindo outubro, nós continuaremos com esse horário novo, já nos ambientando aos poucos no horário que geralmente é o horário de palestra pública, no Lar Francisco de Assis, mesmo desde antes do recolhimento social. A gente já realizava nesse horário. E que você possa incentivar os companheiros a ter ouvidos de ouvir e coração de sentir. Setembro Amarelo não é para querer dar palpite na vida de ninguém. Setembro Amarelo não é dar solução, fórmula de bolo a ninguém. Porque o irmão que está atolado em emoções, atravessado até o pescoço de emoções negativas, que ele não está elaborando, ele não quer uma fórmula, ele só quer um outro ser humano perto, ouvindo. Que você possa ouvir apenas e demonstrar que entendeu. Não é uma escuta mecânica, no sentido de que entra no ouvido e sai pelo outro. Você pode até interagir, mas sem dar palpite, porque esse querido companheiro, que talvez nos assiste, há de concordar que é tão bom quando a gente encontra um irmão que apenas pode ouvir o que a gente tem para dizer. Se você não tem ninguém perto, ligue 188, o número do Centro de Valorização da Vida, 24 horas. Você pode aguardar um pouco de tempo, não costuma demorar, não. É rápido o atendimento. Ele fala assim, daqui a 5 atendimentos é a sua vez. Eu sei porque eu já liguei para esse número, 188, porque eu já precisei conversar e em um momento em que eu não conseguia nem pensar com quem conversar. Então, o número já estava salvo, porque eu já participei em outros momentos dessa campanha, e aí eu pude ligar e recebi um atendimento maravilhoso, conforme a abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem maravilhosa, baseada nos postulados de Carl Rogers. E é muito bacana, é um trabalho maravilhoso. Também temos instituições fazendo atendimentos fraternos virtuais, dá para buscar no Suave Caminho, o GEAF Rio das Ostras também está fazendo uma abordagem nesse sentido. Nós temos frentes na internet que são possíveis com a tecnologia. O Lar Francisco de Assis estimula, às 18 horas, todos os dias, você colocar suas intenções. Pense, se você conhece o Lar Francisco de Assis, você possa colocar a sua intenção. Quem que você gostaria que recebesse uma vibração positiva? Então, às 18 horas, nós nos encontraremos em espírito, orando por aqueles que necessitam. Não só as nossas famílias, mas também aos irmãos que estão passando por problemas emocionais. Então, esse é o Setembro Amarelo, ok? Temos um outro recado, para não me demorar mais, que é o Pão de Francisco. Hoje tivemos a ação social às 6h30. Eu não pude estar presente, mas eu gosto de participar lá, porque é bacana de ver a cooperação que existe
atualmente entre o Lar Francisco de Assis e a Paróquia Santo Antônio, onde nos organizamos para, às sextas-feiras, oferecer um jantar às pessoas em dificuldades e necessidades, e com todo amor e carinho, é oferecido 6h30 na Praça Veríssimo de Melo. Aqueles que quiserem dar um pulinho para olhar e ver a movimentação, é muito bacana, a energia é muito positiva. E seja um colaborador. Se você puder, nesse QR Code, não sei se está aqui, ou ali, ou na conta do Lar Francisco de Assis, caso você queira ajudar, faça a sua transferência e coloque na identificação Pão de Francisco. E aí já salvaremos esse valor destinando para essa ação social. Então, que bom que você tem mãos de ajudar, coração de sentir. Agora, deixa eu ver o próximo recado. Perfeito, sobre o aviso da água, para colocar no final. Para você que não sabe como é que funciona a vibração, a magnetização de águas, é muito simples. A água é um condutor, não só um condutor térmico. A água ela conduz também as energias ambientais. E durante a corrente do bem, sugerimos que você coloque um copo de água perto de você e, enquanto você está assistindo a corrente do bem, recebendo esses benefícios, ao final da corrente do bem, nós faremos uma intenção de amor, uma vibração positiva, para que essas águas elas recebam magnetismo do Mestre Jesus, que ele coloque nessa água o remédio que você precisa. Basicamente é isso. Então, separa o teu copo com água para a gente poder, então, ao final, poder para fazer essa magnetização. Vamos fazer a nossa prece? E eu tenho certeza que vocês estão ansiosos de ouvir o Roberto, e já conhece o Roberto, já espera por esse momento com ele. E é muito bacana a forma como ele aborda. E ele também tem um amor muito grande por Francisco de Assis. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Jesus, obrigado, 1000 vezes obrigado, por tanta oportunidade de aprender e por termos um Lar Francisco de Assis em nossas vidas, para nos ajudar a crescer. Senhor, cada palestra, cada momento de corrente do bem é uma oportunidade de cura interior, de fortalecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, queremos saciar nossa sede do teu evangelho de luz. E queremos aprender mais a sermos mansos, humildes, como Francisco de Assis. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa cada companheiro que assiste nesse momento a corrente do bem. Fica conosco hoje e sempre. E que o nosso querido irmão Roberto Sabadini se sinta abraçado por Francisco de Assis e pela espiritualidade que organiza os trabalhos do Lar Francisco. Haja paz, haja fraternidade, haja esperança, haja valorização da vida, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Roberto, você pode ativar o seu microfone, e aí poder nos brindar com 1 hora de exposição. Se você precisar de um pouco mais, fique à vontade, tá? A gente sugere 1 hora completa de fala. E depois, se você permitir, teremos perguntas também. Então, façam suas perguntas. Se o Roberto ele puder apreciar cada pergunta, então é só ficar antenado conosco. Paz e bem. Meus queridos irmãos do Lar Francisco de Assis, na cidade de Macaé, uma boa noite, paz e bem para todos nós que estamos aqui
neste momento, tendo a oportunidade de relembrar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Evangelho de Jesus prático, que é a vivência de Francisco de Assis. É a possibilidade de compreendermos um pouquinho mais, de estarmos mais próximos de Jesus, automaticamente mais próximos da luz e de nós próprios, e da paz morredoura, e de tudo aquilo que nós ansiamos na nossa vida, na nossa trajetória enquanto aqui na Terra. Parabéns aí pelas palavras do Vitor, nosso companheiro, relembrando o pão de Francisco. Muito interessante quando ele fala que está ao lar de Francisco em comunhão com a paróquia de Santo Antônio, que foi um grande franciscano, Santo Antônio de Pádua, né? De forma que agradecemos esta oportunidade de trazer reflexões de Francisco para a valorização da vida e no mês de prevenção do suicídio, né, que é a campanha Setembro Amarelo. E gostaria de destacar que tocou muito meu coração a sinceridade, a transparência de nosso companheiro Vitor, que disse que teve instantes, teve um momento em que o coração apertou, a mente estava atribulada e ele confessou que não sabia nem para quem recorrer. Isto é fundamental nas nossas vidas, isso é um passo muito importante no nosso desenvolvimento. Por quê? Porque todos nós estamos passíveis. Todos nós podemos chegar num grau de angústia muito profunda. Todos nós podemos chegar à beira do precipício e, num instante de invigilância, passar sobre as nossas cabeças a vontade, a sensação, o desejo de terminar com a nossa vida, na vã ilusão de que irá solucionar os nossos problemas. Então, veio recordar uma passagem de Francisco, em que todos estavam no processo de jejum coletivo, jejum do corpo e jejum da própria alma, até que numa noite, uma voz ressoou no ambiente. Eu vou morrer, não aguento mais. Francisco então acorda e vai identificar qual irmão que assim estava falando. E ele identifica. E então ele pergunta, acorda, meu irmão, o que está acontecendo? Por que você está dizendo isso? E ele abre o seu coração, paizinho Francisco, eu não suporto, estou com muita fome, eu não nasci para isso. E Francisco de Assis, então, nesse momento, nos dá o grande exemplo do que é o nosso posicionamento diante da dor do próximo, diante das limitações do meu semelhante. Ele acorda todos os demais. Ele pede para fazer uma mesa, que é apenas um pano no chão. Ele recolhe o que existia ali de alimentação, provavelmente algumas ameixas, um pedaço de pão, e ele senta na frente do companheiro e dá a primeira mordida no pão. E eles todos ceiam em homenagem àquele que ainda não estava em condições, não estava no mesmo patamar sugerido, proposto por Francisco. Por que isso cabe aos nossos corações? Porque muitas vezes, quando nós estamos no caminho do bem, quando nós entendemos e nos sintonizamos com o bem e desenvolvemos as nossas virtudes, pode aparecer a prepotência na nossa vida, achando que se nós estamos fazendo o que é certo, o que é ético, o que é do bem, provavelmente alguém não está. E a gente se sente superior, a gente se sente um pouquinho melhor do que o outro. E aí é um processo de distanciamento. Como nós imaginarmos que alguém, embora espírita, embora consciente de que somos espíritos imortais, que existe a pluralidade das existências, que a gente veio do
plano espiritual com o processo de planejamento da nossa reencarnação, que este corpo vai retornar ao pó e nós continuaremos vivos pela eternidade, aprendendo, amando, reencontrando corações amados, cujos laços de fraternidade nós intensificamos aqui na Terra, e tantos outros que não reencarnaram neste período em que estamos aqui. Embora toda essa convicção, embora todo esse conhecimento, através da base dessa doutrina bendita e consoladora que vem sendo o arrimo das nossas vidas, muitas vezes a prepotência faz com que nós achemos que somos melhores do que o outro. E aí um pensamento menos feliz de cobrança, como disse o nosso companheiro Vitor, né? De julgamento em relação ao outro, como se nós estivéssemos num patamar diferenciado do dele. A gente tem que fazer como fez Francisco, que o outro está gritando pelas suas emoções, as suas aflições, as suas dores, que sejamos nós aqueles que vamos nos reter, nós vamos ficar na mesma vibração do nosso companheiro. Vamos sentar à mesa, sentar onde quer que estejamos, porque assentar significa que você está com tempo. Assentar significa que você está disponível para o seu próximo. Assentar significa que não existe nada mais importante do que aquela conversa, do que aquela atenção que eu estou dando. E uma pessoa que eu faço isso, um ser humano, é um espírito. E aí tem uma pergunta muito interessante: quanto vale um espírito? Quanto? Em que momento vale toda a intenção, todo o processo que nós temos de valorização da vida de um ser humano? E a gente se recorda, então, de Jesus, quando ele passou pelas tentações no deserto, quando ele ficou jejuando durante 40 dias, o diabo, né, levou-o até o alto de uma montanha e pediu para que ele se jogasse dali. E ele disse que não. Então ele fez a proposta: se tu me adorares, Senhor, eu te darei todas as riquezas do mundo. Todas. Não especificou em determinada região, mas disse todas as riquezas do mundo. E Jesus recusou. Para nos ensinar que uma alma não tem preço aqui nas bases materiais. Não há riqueza, não há ouro, não há diamante, não há riqueza nenhuma, pérola, que vá valer o preço de uma alma. Então, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós exercitamos a compaixão, e a compaixão não é resolução dos aflitos e dos problemas alheios, mas é o compartilhamento da sua dor. É dizer: eu estou ao seu lado, você não está sozinho. E nos caminhos que a vida me proporcionar naquele instante, que nós sejamos instrumentos da paz, para que o outro consiga resolver as pendências que a sua alma, que a sua consciência, que as suas provas e as suas expiações o levaram naquele momento. E vamos percebendo que quanto mais nos dedicamos ao outro, ao olhar com compaixão, entendendo o processo em que ele está vinculado, respeitando as limitações dele, que ninguém pensa como nós, que não existe uma dor que é igual à outra, então, efetivamente, nós estaremos minimizando, porque nós vamos tirar o foco da nossa própria dor. E quando a gente tira o foco da dor, ela minimiza. E na medida em que o bálsamo eu estendo ao outro que está mais necessitado do que nós, naquele momento, nós automaticamente vamos sentindo um fluir da vida na nossa existência material. E aí tudo fica relativo. E quem sabe, né, cada um ajuda um. E todos nós, nesse processo da fraternidade universal, que nos pregou Jesus, que nos relembrou Francisco de Assis, lá na Idade Média, e que nós precisamos exercitar agora, enquanto condiscípulos de Jesus,
enquanto amantes de Francisco, nós precisamos fazer em cada oportunidade. E a vida nos oferece quando nós abrimos o nosso coração para as perspectivas que vêm até nós. Gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar aqui o meu agradecimento, a minha hosanas, à grande médium Ivone do Amparo Pereira, que aqui, nesta encarnação, deixou para nós uma obra célebre, chamada Memórias de um Suicida, onde vem desvendar para todos nós, onde vem ratificar os conhecimentos sedimentados no Livro dos Espíritos e nas outras obras básicas e nas subsidiárias, principalmente nas obras clássicas, que é importante nós determos os nossos olhares, que somos espíritos imortais e que, se nós ou alguém que nós amamos, que vive conosco, adentrar pelo caminho do suicídio, buscando uma solução que não vai resolver, pode ter a certeza que este espírito será amparado, que este espírito será curado nas distorções energéticas que ele proporcionará ao seu perispírito. Ele será operado, ele será cuidado. Depois de ajustar o seu perispírito, ele vai aprender, ele vai estudar, ele vai tomar a conscientização de que nós somos num tríplice aspecto: espírito, essência divina, luz, centelha, que nós somos perispírito, uma matéria quintessenciada, um modelo organizador biológico que dá a estrutura física e emocional deste corpo físico que nós utilizamos aqui. Então, nesta trindade universal, devemos estar sempre em uníssono. E o que nós compreendemos em relação a isso? Muitas vezes, ao estudar a vida de Francisco de Assis, de Dr. Bezerra, de Dona Ivone do Amaral Pereira, né, de Santo Antônio de Pádua, de Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos caridosos que, por estarem aqui na carne, nos ensinarem, através do exemplo, que nós somos passíveis de superar as nossas limitações, como nos disse Jesus: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, muito mais. A gente tem a sensação de que estes espíritos experimentados, adiantados no processo da evolução, são eximidos da dor, eximidos do sofrimento, eximidos da frustração, da decepção, do abandono, da traição, da ingratidão. Só que, num olhar mais profundo, nós percebemos justamente o contrário. Assim como nós, eles passam pelas dores que são inerentes ao corpo físico, que são inerentes ao mundo de provas e expiações. Eles choram, eles também são assaltados fisicamente e espiritualmente. Eles sofrem ingratidão, decepção, dor, ingratidão, traição, frustração. E aí eu gostaria de trazer como exemplo de Francisco, que passou por isto e muito mais, e jamais perdeu a alegria de viver. Por isso ele dizia: frade, triste, triste frade, a tristeza é doença do diabo. Então, uma das primeiras injeções, um dos primeiros remédios que nós podemos utilizar na nossa vida é este: ser alegre. Até porque boa nova de Jesus é alegria. E quando nós estamos alegres, nós tiramos de dentro dos nossos corações a tristeza. Muitas vezes não conseguimos tirar a dor da nossa vida, mas nós podemos olhá-la sob uma ótica completamente diferente. E quando nós buscamos os exemplos desses espíritos benevolentes que se dignam estar conosco para nos inspirar, para nos consolar, para dizer: você pode, como disse Jesus, no mundo tereis tribulações, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nós somos iguais
filhos do mesmo Deus, criados simples e ignorantes, e destinados ao futuro, destinados ao progresso, destinados à perfeição, ao desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas potencialidades, adquirindo experiências ad infinitum por este universo. Nós somos capazes de fazer como ele. Agora, seguir os exemplos de Jesus, as suas palavras que são espírito e vida, como uma de seus ensinamentos, quando disse, ele disse, me fugiu a palavra agora, mas eu vou lembrar, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Olhai os pássaros do céu, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós resolveremos todos os problemas, todas as montanhas das dificuldades. E Francisco, como jovem, eu vou destacar a juventude, porque os dados de quem trabalha no CVV, lembrando 188, Centro de Valorização da Vida, quantas ligações de jovens, e quantos deles, embora na pujança da vida, ainda também buscam no caminho do suicídio uma porta que não vai levar à solução dos seus problemas. Muito jovens, e Francisco foi jovem, e como jovem viveu no seu tempo, e como um jovem do seu tempo, ele teve todas as decepções, ele teve todas as inseguranças que tem um jovem, porque o seu pai era mercador, Pedro Bernardone, olhava, e todas as expectativas do seu pai é que ele fosse um grande comerciante para dar continuidade à riqueza material do seu pai. E isto tocava o seu coração, porque ele não sentia o dom, ele não sentia o impulso, ele não sentia a vontade de seguir o ofício de seu pai. E seu pai sempre cobrava dele. E todos nós, se não somos jovens agora, já passamos por isso, sabemos quão é doloroso, como incomoda a nossa vida nós não suprirmos as expectativas dos nossos pais. E o objetivo da encarnação não é este, mas existe uma pressão psicológica, né? E muitas vezes no aperto, muitas vezes na cobrança desmesurada que a sociedade nos tem através dos pais de alcançarmos sucesso, de alcançarmos objetivos, de alcançarmos metas, apertado em si mesmo, frágeis que ainda somos, sem o apoio do amor e do acalento da família, eles, infelizmente, procuram o lado do suicídio. Mas Francisco tinha um apoio. Em primeira mão foi a sua mãe, a Dona Pica, uma grande mulher que sempre auxiliou o Francisco no seu lado emocional. Se hoje nós não temos uma mãe, nós não temos um parente, nunca Deus e a misericórdia divina deixa que alguém, um espírito amigo, não esteja ao nosso lar para nos dar apoio necessário diante das nossas próprias aflições. Não tem nenhum espírito que está solitário. Ele precisa, muitas vezes, abrir os olhos, abrir o seu coração, estar com a mente aberta, com os olhos abertos, como disse também o Vitor, né? Para ver a misericórdia que vem, se não direta, vem indiretamente, através de uma leitura, através de uma música, através de uma palestra, através de um filme, através das bênçãos que a própria natureza derrama todos os dias em nós. E Francisco, na sua ânsia, ele também desejava, como todos os jovens, adquirir, né, o que era comum na sua época, e era a moda que os homens, né, da sociedade iam para a guerra. E ele participou de 2 guerras, embora não tivesse no seu íntimo nenhuma perspectiva, nenhuma tendência natural a guerrear,
a levar a morte do corpo para conquistar as coisas materiais. Mas como ele foi, como eu disse, um jovem do seu tempo, ele também participou. Na primeira vez, todo empolgado, engalanado, em cima do seu cavalo, das suas armaduras, do seu elmo, da sua espada, ele foi numa disputa com Perúdia, que era uma cidade próxima de Assis, até que ele foi preso, ficou quase um ano preso. Vamos imaginar a frustração de um jovem na sua primeira empreitada, em que ele decide o que seria o seu futuro, o que seria então a sua caminhada, e ele é preso solitariamente, fica junto com alguns amigos. Lembrando que a prisão de guerra, ele não sabia nem se ia sair, a insegurança que tomava conta dele, sem saber o que seria o dia de amanhã. Francisco passou por isso, mas ele entendeu depois, na segunda vez que ele foi para uma guerra na cidade de Spoleto, quando ele ouve na sua consciência, e aí é um detalhe para nós, né? Se, como disse estou usando você, viu, Vitor, de exemplo aqui, tem aquela angústia e às vezes não se lembra, muitas vezes apaga da memória, né, o número 188 e não sabe com o que fazer, que possamos parar, inspirar, fazer silêncio e a voz da consciência, a voz da intuição através dos espíritos benevolentes que nos amam, vão encontrar sintonia para nos oferecer uma trégua. Porque muitas vezes as nossas dificuldades se resolveriam amanhã, no mês seguinte, no ano seguinte. Mas nós não suportamos pela ansiedade e pela cobrança. E pela falta, ainda que nós temos, de conscientização que somos espíritos imortais. Só o corpo vai morrer, vai parar de viver. Mas quando bater o corpo na terra, nós vamos perceber, vamos ter uma grande frustração de que a vida permanece. Nós vamos descobrir que as nossas dores não foram resolvidas. Nós vamos entender que elas aumentaram. E também vamos sofrer porque deixamos corações amados por egoísmo de pensar somente na sua dor, sofrendo da nossa lembrança, da nossa ausência do corpo físico. Vamos aprender que precisaremos de várias encarnações para reequilibrar a nossa própria consciência diante de sentimentos de culpa e de remorso que não deveríamos ter, mas que nós trazemos no atual estágio de evolução em que nós nos encontramos. Então Francisco ouviu essa voz, retornou para a sua casa, ficou doente. Francisco ficou doente, ele também ficava doente. Esses espíritos passam por estes processos, mas conta-nos os seus biógrafos que foi nesse momento de adoecimento que ele começou a olhar para dentro de si, que ele começou a despertar, que ele começou a ouvir uma grande voz no seu próprio íntimo, que muitas vezes falta para cada um de nós. Qual é a essência da sua vida? Para que nós estamos vivos? O porquê das circunstâncias do sofrimento e da alegria, e depois do sofrimento de novo e de outra alegria? Por que isso acontece comigo? Por que essa doença? E muito mais importante do que descobrir as causas, o porquê é pensar nas causas. Nós temos que utilizar, e temos esta oportunidade na doutrina espírita, a fé raciocinada, e buscarmos uma pergunta: para quê? Para que esta doença veio fazer morada no meu coração? Para que este sofrimento? Para que esta dor? E aí a gente aprende, estudando a doutrina espírita, que o objetivo da reencarnação, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, é o aperfeiçoamento relativo, é o progresso, o desenvolvimento de todas as nossas habilidades. E neste processo de desenvolver, nós passamos pelas circunstâncias da dor. E então é uma chance de ressignificar, reeducar as nossas emoções perturbadoras, o nosso ponto de vista, o nosso olhar, a nossa relação com
os nossos familiares, a nossa relação com a sociedade a qual nós estamos inseridos, a nossa reestruturação com a própria terra, que nos oportuniza a reencarnação aqui para aprender diante de tudo aquilo que ela nos oferece. Embora muitas vezes nós não sejamos gratos de tudo aquilo que a vida aqui na Terra nos oferece. E aí, nesse instante, ele começou a perceber que não seria a riqueza que iria sustentar a sua própria vida. E por incrível que pareça, contraditoriamente, ele percebeu que somente os pobres iriam salvá-lo. E na sociedade em que ele vivia, como acontece muitas vezes hoje, no mundo em que estamos vivendo, né, em todos os níveis de todas as classes sociais, a gente acha que quem é rico, que aquele que é mais afortunado financeiramente, ele vai utilizar da caridade para auxiliar o pobre, e nele vê muitas vezes aquele que nos assalta, aquele que vem tirar a nossa paz, aquele que vem cobrar alguma coisa, quando na verdade, quando o Francisco entrega todos os seus bens, o que ele está fazendo é para a sociedade, na época a sociedade burguesa, hoje em dia isso está muito mais diversificado, é de que os pobres existem pela exploração dos ricos, como ele fez e ele viu o seu pai fazer. Porque se hoje em dia nós temos asilos, hoje em dia nós temos ajudas do próprio Estado através de aposentadorias, se hoje em dia nós temos as casas espíritas, nós temos a Igreja Católica, a Presbiteriana, todas as religiões auxiliando a assistência social, na época de Francisco isso não existia, você virava mendigo, você não tinha apoio de ninguém. E ele percebeu que justamente a resposta, qual é o sentido da minha vida, ele encontrou junto à dama pobreza, quando ele entregou todos os seus bens materiais e foi saciar a sua fome e a sua sede de justiça. Ele foi abrir os olhos para a verdadeira vida. Ele foi sair da sua zona de conforto que o estava incomodando. E então ele encontrou a oportunidade de dar uma colaboração para toda a sociedade, além da grande mensagem espiritual de que o amor, para ser manifesto, para ser pleno, e nós somos criados pelo próprio amor, temos isso dentro de nós, precisamos de alguém, de um objeto para amar. E ao amar é oferecer àquele que necessita, é aquele que precisa, no dia de hoje, que está ao nosso redor. Não somente, né, na caridade coletiva que distribui a mancheias para muitas pessoas, mas primeiro naquela caridade de perdoar a si mesmo, né? Porque nós somos seres humanos, nós passamos pelos equívocos, nós erramos, nós fazemos outros corações sofrer, mas não precisamos ter vergonha disso, faz parte do aprendizado. Por isso que Deus nos dá a oportunidade de, depois de uma noite de aflição, como diz o Velho Testamento, ainda que a tristeza e a dor dure uma noite, a alegria e a paz vêm ao amanhecer. E aí, num novo dia, é uma nova oportunidade para a gente refazer, para a gente tomar consciência dos nossos equívocos e oferecer o perdão, e fazer a reflexão, ou valorizar a vida, aquilo que nós destruímos, no outro, né, numa outra oportunidade, porque quando nós desejamos, a vida, ela se conforma para que nós possamos exercitar aquilo que nós desejamos. É uma questão de vibração, é uma questão de energia, é uma questão de sincronicidade. E Francisco, então, encontrou e foi de braços abertos na pobreza, né? Buscando efetivamente o sentido da sua própria vida, porque enquanto jovem ele não sabia, ele não tinha planejamento, ele não sabia o que fazer. Na época não tinha vestibular, mas ele não sabia, não queria seguir o ofício do seu pai, né? Não via com aptidão especial nenhuma, senão ele começar a perceber que na entrega efetiva da sua vida nas mãos de Deus, através da sua veneração, através do seu respeito, através da vivência de todas as palavras de Jesus, ele começa a sentir o rumo da sua própria vida.
E então ele começa a fazer jejum, jejuava, e aí ele emagrecia, porque ele sempre foi muito franzino, sempre ficou muito doente, e numa dessas vezes, como eu disse, ele também sofreu pressão de espíritos desencarnados. E aí ele tinha na cidade de Assis uma mulher que era mais velhinha, que era corcunda, e todas as vezes que ele a via, ele ficava com receio e uma voz falava dentro dele: se você continuar jejuando, você vai ficar igual aquela velha. E ele tinha uma repulsa natural em relação àquela velha, em relação aos leprosos. Até que numa das vezes que ele está orando, que ele está em silêncio, lembrando que a gente aprende no Espiritismo que a gente pode pedir, agradecer e louvar, a gente precisa fazer silêncio. Para quê? Para esperar a resposta da espiritualidade. Se enquanto a gente está falando, pedindo, nós não estamos com o espaço necessário, né? Diz Rabindranath Tagore que o silêncio é o espaço que o espírito necessita para abrir as suas asas. E quando ele faz isso, ele ouve uma voz e diz assim: meu filho, enquanto você não desejar tudo aquilo que para você não é amargo, e todas enquanto você não recusar tudo aquilo que hoje para você é doce, você não vai entrar em harmonia. Na medida dos seus esforços, na medida em que você entender as contradições da vida, na medida que você vê a dor como uma irmã e não como um empecilho para a sua felicidade, na medida em que o que nos traz conforto, na verdade, não está nos impulsionando muitas vezes para o progresso, e a gente reverter esse processo, como acontece na vida que estamos inseridos, nós não vamos entender a sua função. Quando ele absorveu esta compreensão e começou a exercitar todo esse processo, aquela pressão espiritual, né, que era exercida sobre ele, ela se desfaz de forma natural. Então, ele não precisou ser contra aquelas energias. Como diz o adágio popular, nós não podemos nunca impedir que as aves elas voem sobre as nossas cabeças, né? Não podemos, na lei de afinidade, na lei de energia, de que outros pensamentos venham até a nossa caixa acústica através da nossa mente, filtrando, mas nós podemos e devemos evitar que esses pensamentos infelizes, né, na figura das aves, façam ninho na nossa cabeça, que nós alberguemos no momento de tristeza, aquela insinuação que a nossa vida não é boa, que nós estamos sofrendo, que todo mundo é feliz, só nós é que estamos passando por essa questão, relembrando de que toda dor ela é peculiar, nenhuma dor é igual a outra e devemos respeitar todas elas. Mas na figura de Francisco ele vem nos ensinar que nós podemos superar, desde que, como disse Jesus, tenhamos bom ânimo, façamos a nossa parte, que nós demos o primeiro passo, que nós possamos humildemente pedir ajuda, ou fazer como aquele frade, gritar: socorro, eu preciso de ajuda, grite, porque o receio, né? Vamos cantar. Já dizia, né, minha avó aqui em Minas, quem canta os males espanta, é um adágio popular. Vamos fazer como Francisco, vamos entrar em harmonia com a própria vida, né? E durante toda a sua vida, ele também passou por momentos de dores profundas, não somente na noite dos estigmas, lá no Monte Alverne, onde ele sentiu as dores dos cravos de Jesus pregado na cruz, né, em todo o seu corpo, isso trazia febre, né, isso trazia indisposição para o seu corpo físico. Ele foi uma pessoa que sempre amou a vida, que sempre cantou, que sempre declamou as poesias e sempre foi grato com tudo aquilo que a vida oferece, sempre viu na natureza
e agachou de joelho para respeitar tudo que é criação divina. Ele chamava todos os animais de irmãos porque compreendeu dentro de si que tudo que foi criado por Deus. E se foi criado por Deus e é fruto da própria divindade, nós devemos respeito. Mas estão em cada um deles num processo natural da evolução, né? Alguns dos princípios inteligentes ainda experienciando nos minerais, outros nos vegetais, outros nos animais, depois nos homens, e mesmo na escala humana, nós temos uma infinitude de possibilidades de compreensão, de entendimento em relação a si mesmo, em relação à espiritualidade. Por isso que nós temos que fazer como ele, ou como nos ensinou Gandhi. Na próxima encarnação, eu quero nascer pária entre os párias, né? Ele quer nascer naquele local mais sofrido da Índia, para ele poder amar, para ele poder olhar de frente, né, de igual, como nos ensinou Paulo de Tarso: fiz-me pequeno para os pequenos, fiz-me fraco para os fracos, fiz-me doente para os doentes, fiz-me fora da lei para os fora da lei, embora não fosse fora da lei, mas fiz tudo para todos, a fim de resgatar alguns. Esta é a nossa proposta, né? Esse trabalho fecundo, porque Tagore, o grande poeta indiano, teve a oportunidade de dizer num de seus poemas que alegria, que adianta nós estarmos, né, felizes ao lado dos caminheiros que perderam as vias da felicidade. Né? O amor, ele é coletivo, o amor precisa desse embasamento social, precisa desta convivência. Por isso que temos o estudo na terceira parte do Livro dos Espíritos sobre a lei de sociedade. Por isso que Francisco, depois dos seus jejuns, depois das suas orações, ele ia em busca do povo, em busca daqueles que necessitavam a vivência, a exemplificação da fé, do amor, de que tudo aquilo que ele cria em relação aos ensinamentos de Jesus eram espírito e vida e se manifestavam através dele, na medida em que ele se fazia o menor, na medida em que ele se fazia o pequenino, na medida em que ele exaltava a crucificação, o Jesus pobre, na medida em que ele não desejava que a sua personalidade aparecesse, na medida em que ele mais se apagava, como diz São João da Cruz: quando menos quis, mais obtive, na medida em que ele refletia na prática as palavras de João Batista, quando batizou Jesus: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Na medida da ausência do eu, Deus se manifestava através dele, né? Jesus e esses espíritos benevolentes tinham como instrumento da paz e do amor e da benevolência e da misericórdia em todos os corações que ele defrontava na sua vida, mas nem por causa disso eximia das suas próprias dores. E uma noite que é considerada pelos biógrafos como uma noite mais espetacular do que a noite de Spoleto, quando ele teve o chamamento para retornar a Assis e não seguir o servo, não ir para a guerra, mas seguir o Senhor, seguir aquele que pode muito mais do que um escravo. Ele, então, vai a Porciúncula atrás, né, para despedir-se de Clara, porque ele já sabia, ele já pressentia que estava nos momentos finais da sua encarnação. E chegando lá, ele começa a sentir dores profundas, ele começa a sentir calafrios, ele começa a sentir um calor intenso no seu próprio corpo, e aí, ao lado de Frei Leão, que era o seu grande secretário, né, junto com Clara, que colocava ali os ungüentos que ela desenvolvia junto com as outras irmãs clarissas. Ele, então, num determinado dia, ele fica cego, né? Complementa, ele tinha problema na sua visão. Mas como pode um espírito da envergadura de Francisco de Assis ficou cego? Mas ele entendeu, né, através da irmã dor, da irmã cegueira, de que, como ele disse para Frei Leão: escreve, Frei Leão, porque os cegos
São bem-aventurados porque eles verão a Deus. E na medida em que a cegueira, em que a escuridão fez parte do seu corpo físico, outras percepções se abriram para ele em comunhão da espiritualidade, em comunhão das energias que vibravam e que vibram ainda hoje, esperando a nossa elevação do sentimento para sintonizarmos com ela. E ele, então, entra num processo de estertor muito grande, né, de tranquilidade, desculpa, de estertor não, de tranquilidade, ameniza a sua dor, e ele e irmã Clara pede uma bênção para ele passa a mão, né, com as chagas na sua mente, e depois que ela se retira, antes ela fez um fogareiro para aquecer a água, para colocá-la no vento, e disse para Frelião, Frelião, eu entendo e respeito a natureza. Depois de toda essa tranquilidade, provavelmente um novo ciclo de sofrimento vai atingir o nosso irmão, o nosso paizinho Francisco. E quando Frei Leão retorna, o nosso irmão Francisco de Assis conversa com Frei Leão e diz assim, Frei Leão, a mulher é o grande mistério da vida. Porque assim como Jesus ele valorizava, e como hoje nós estamos precisando valorizar o sexo feminino, embora todas as atrocidades, né? Embora tanta gente não compreenda, e embora toda a gente se ache superior, não sabendo que nós somos espírito, e o espírito na sua essência não tem sexo, e nós precisamos de várias experiências, e teremos que passar pelas experiências do sexo feminino. Ele dizia, a mulher nasceu para dar vida, a mulher está em contato com a terra e com a própria vida, e ela tem um senso intuitivo muito grande, e no mesmo momento, da mesma maneira que ela entende da vida, ela sente um faro da morte, por isso que Clara está dando tanta atenção para o meu coração. E bastou alguns minutos para que ele, então, voltasse aos estertores da dor, né? O seu pâncreas dilatado, uma febre intensa, um calor, um calafrio, e ele fechou os olhos, né? Ficou muito tempo parado. O Frei Leão colocou o dedo no seu pulso, porque achou que ele tinha passado dessa para melhor, havia desencarnado, né? Havia cumprido o seu ciclo, e ele, então, depois de um suspiro, volta e fala, Frei Leão, você não sabe as sinfonias celestes que eu ouvi, porque Deus prepara, né, para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que exercitam a fraternidade, que compreenderam a lei excelsa da divindade, da compaixão, da misericórdia. Deus prepara uma sinfonia de bênçãos. Eu não sei se foi elevado ao segundo, ao terceiro, ao quinto ou ao sétimo céu, mas eu sei e senti agora, meu querido, né, Frei Leão, de que se o arpista tocasse e apertasse um pouquinho mais a corda, eu iria embora. Eu ouvi o grande violino, a grande orquestra. E então amanheceu e ele continuou ali naquele processo, na hora apertava a dor, hora diminuía, né? E mais uma vez, irmã Clara esteve ali, e quando ele esteve nesse processo, nesse retorno, né? E quando a gente toca o dedo no céu, nessas paragens, né? Como disse Francisco, ainda com Frei Leão, parece que a dor e o prazer são um só, se uniram, porque no ápice da sua dor é que ele teve esse desprendimento e conseguiu ouvir a harmonia celeste da natureza e da espiritualidade junto de si. Frei Leão, parece que o Tabor e o Calvário se uniram dentro de mim. Que prazer, que reverência a todos aqueles que compreendem e aceitam a dor, seja ela de forma natural, seja ela de algum equívoco das encarnações passadas, seja ela de imprevidências dessa nossa própria vida, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os tormentos voluntários. Não importa a causa, o importa é que nós temos que aprender, porque depois que ela fizer o trabalho dentro de nós, ela vai seguir o seu rumo, ela já deixou o seu aprendizado, e nós vamos, então, abrindo o nosso psiquismo, abrindo o nosso ser para novas experiências, para novas etapas, e então compreendendo a essência divina, compreendendo por que
nós estamos aqui, o que nós temos como essência da nossa vida, se o centro da nossa vida continua sendo Jesus, continua sendo o seu evangelho, continua sendo o amor incondicional a todos os nossos semelhantes. Então, ele pede uma noite Frei Leão, né, em que a dor retornou. Como eu disse, é um ciclo, né? Como se está numa doença, tem momentos de pacificação, de tranquilidade, tem momentos agudos de dor profunda, né, em que o seu corpo chegava a tremer e uma voz novamente fala na sua consciência: Francisco, o que você acha se você recebesse um tesouro mais valoroso do mundo como consequência das suas tribulações? E Francisco diz, seria uma coisa inestimável, inigualável, seria um presente super especial. Então a voz fala: então, filhinho, aceita as suas tribulações e vai cantar. Aí ele chama Frei Leão e diz assim: Frei Leão, traga para mim duas madeiras, traga-me o violino. E Frei Leão falou, né? Pai Francisco já está em processo de conturbação mental, porque essa história do violino foi outro dia, meu paizinho. E ele fala, vai lá na amendoeira, quebra um pedaço e traga para mim. Ele trouxe 2 pedaços, um ele apoiou debaixo do queixo, como um violino, e outro ele arrastou, né, em fricção de uma madeira com a outra. E ele começou, então, a cantar. Né? Antes da canção que ele trouxe para nós, que vamos refletir rapidamente aqui, olha que figura de linguagem, que metáfora maravilhosa, né? Ele, em contato com a natureza, o que ele estava materializando, né? Porque nenhum som audível aos ouvidos de Frei Leão, de Irmã Clara, estava passando ali, mas ele materializava a harmonia interna, da compreensão, né? De estar em uníssono, de ter a unidade do seu espírito, do seu perispírito e do seu corpo numa grande harmonia. Ele acabara de fato com o processo da hipocrisia. A hipocrisia aparece na nossa vida quando a gente pensa uma coisa, sente outra e manifesta fisicamente de outra, quando nós não estamos harmonizados na figura também do grande cálice, do graal, né, que é feito em 3 etapas, né, o superior, o médio e o inferior, que é o espiritual, o mental, né, o perispírito e o nosso corpo físico. Quando nós encontramos nessa figura o Santo Graal, nós entramos em processo de harmonia, e ele fez isso através do canto, e aí nós tivemos a oportunidade no início de ouvir o Vitor com a sua voz e a sua melodia maravilhosa tocar os nossos corações. Ele utiliza para cantar, como eu utilizo agora para falar e todos nós, uma coisa chamada diafragma. O diafragma é aquele que está no meio entre as ordenações aéreas, né? Entre o pulmão e os órgãos e os membros inferiores. Então, ele abre e fecha e ele faz a verdadeira harmonia. Quando nós fazemos isso dentro do nosso ser, nós vamos encontrar essa sintonia e em qualquer ruído da natureza nós vamos ver, nós vamos perceber a sintonia divina, assim como Francisco, ao olhar me fugiu o nome de novo, aquela pedra escura, né? Não é uma pedra, ele conseguia vislumbrar um diamante, né? Porque depende de milhares de anos para poder se transformar este mineral, que me fugiu o nome, até que ele se transforme num diamante. De forma e que ele tinha um olhar diferente da vida, né? Ele unia o superior, o plano espiritual, à vida material. Ele não foi contra a natureza, ele efetivamente soube viver, né, o seu burrinho, que ele chamava o seu corpo. Né? E na figura do Velho Testamento, Deus estava nas águas superiores e depois construiu as águas inferiores. Nós temos várias analogias, né? Em Gálatas, Paulo fala da Jerusalém de cima e da Jerusalém de baixo. Quando nós unirmos isso, e sentimos que a espiritualidade é aqui, que nós somos seres espirituais vivendo uma
vida espiritual, que a matéria, ela não existe na sua essência, como nos ensina André Luiz, ela é luz coagulada, ou como nos ensina Einstein na sua física da relatividade, né? Energia igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, não existe matéria, existe vibrações, existe harmonia, existe sintonia, e ele então cantou o que passou para nós, né, para a posteridade, como o canto do irmão Sol. E é isso que nós vamos agora buscando o final, né, como reflexão para valorizar a vida. E ele tem as primeiras, dividido em duas partes, né? Eu fiz essa divisão aqui para a interpretação. E a primeira parte, ele vem falando da vida, ele vem falando de Deus, ele vem gloriando o processo, a maior riqueza que nós temos, que Deus nos deu, e ninguém vai tirar. Chama-se vida. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Deus são o louvor, a glória e a honra e todo bem dizer. A ti somente, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno sequer de nomear-te. Deus é. Qualquer expressão além disso já está limitando Deus, e Deus não tem limites. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, pois é ele dia e nos ilumina por si. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, e traz teu sinal ao Altíssimo. Por quê? Porque não existe vida na Terra, vida biológica, fisiológica, sem sol. Por isso, no livro Eclesiastes, diz muito bem lá no Velho Testamento, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que vantagem tem o homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol. Não existiria vida, não existiria fotossíntese, e nós não conseguiríamos, né, as proteínas e as calorias necessárias para sustentar este corpo físico, que seríamos de nós sem o sol. Então, olhar o sol e contemplá-lo é exercer a humildade, segundo nos ensinou Emmanuel. Humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Nós não sobrevivemos a nós mesmos, né? Nós dependemos efetivamente do sol, e aqui ele faz essa ode de bênçãos ao sol. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas no céu, as formaste luminosas e preciosas e belas, né? Esse céu infinito, esse macrocosmo bendito, né? Que Deus criou, que é infinito, que o universo conhecido representa 5%, disso diz a ciência, de tudo que existe, né? E 95% é massa negra e energia escura, que nós ainda não sabemos nem o que é, na mesma proporção da nossa mente, diz a ciência também, que utilizamos de 2 a 5%, enquanto temos capacidade de utilizar 100% da nossa mente. É um universo a ser explorado, a ser conquistado, por isso que vale a pena viver, vale a pena entrar para dentro de nós mesmos, vale a pena fazer silêncio, vale a pena passar pelas experiências da vida, e passar pelas experiências da vida é rir e é chorar, porque tudo aquilo que me traz alegria tem a mesma raiz do que me traz sofrimento. O que hoje está me trazendo sofrimento, amanhã vai me trazer tristeza, mas a vida é este ciclo constante que nós temos que entender. E a segunda parte, olha que interessante que ele fala agora. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar, e as nuvens, e o céu sereno, e toda espécie de tempo, pelo qual as tuas criaturas lhe sustentam. Ele fala do ar. Na verdade, ele vai falar dos grandes 4 elementos que foi conhecido durante muito tempo, que fazem parte da nossa vida. Ele começa a falar do ar. O que o ar representa? É aquele que não pede licença para entrar, que ocupa todo lugar, que está sempre em movimento, que traz oportunidade da nossa mente ser aberta, porque ele consegue olhar várias questões de maneira diferente, ele consegue olhar a dor e ver ali um processo de alegria, ele consegue ver as circunstâncias da vida de maneira diferente. E Francisco foi este que em toda a sua vida sempre esteve aberto àquilo que a natureza o oferecesse. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, lembrando uma vez, ele estava numa encruzilhada, né, junto com o Frei Marcelo, não sabia para onde ir. E ele então bota a testa num pau, fica girando, e quando eu falar para, onde apontar,
o seu olhar é para a cidade que temos ir. Então ele confiava plenamente no que a natureza, nos sinais que a natureza oferecia. Então ele valorizou, ele fez essa música sobre o ar, essas estrofes. Depois ele diz assim: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual é muito útil, humilde, preciosa e casta. Lembrando do vento, né, que é a simbologia do Espírito, que sopra em todo lugar, né, que sempre está em movimento, porque tudo na vida é movimento. Já falava o filósofo Heráclito lá na Grécia, tudo é movimento, né? Então, que possamos sempre pensar, ao receber o influxo do ar, entender que o que sustenta a vida no seu contexto geral é o próprio ar. Nos ensina Camille Flammarion. O oxigênio, né, o gás, o oxigênio que estamos respirando agora, o átomo de oxigênio, provavelmente ele já foi lá queimado no charuto de Isaac Newton, né, para mostrar que está em constante transformação, né, como diz Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nós vamos nos transformar, como nós estamos nos aformoseando por dentro cada vez mais, que nós nos dedicamos e colocamos o nosso olhar em Francisco de Assis. Mas continua ele falando da água, né? Louvado seja o Senhor pela irmã água. E aí a água também é aquele elemento que nos dá bem-estar, que nos traz, nos deixa favorável, que nos deixa confortável, sem deixar de lembrar que a água é representação da própria vida, né? Deus estava nas águas, como eu citei aqui o Velho Testamento, quando ele criou todas as coisas, né? A água, como nós vamos depois fazer a magnetização das águas, ela absorve muito bem. Então, quando nós estamos com esse elemento da água bem equilibrado no nosso corpo, nós nos sentimos bem na nossa religião, nós nos sentimos bem diante das nossas atitudes, nós nos sentimos bem diante da nossa família, na sociedade, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Né? É o elemento água que ele tanto valorizou. E Francisco foi o bem-estar de muitas pessoas. Né? Ele tinha dentro de si, encontrava sua fonte em Jesus e era intermediário para todos aqueles que sofriam, como ainda é hoje, depois de vários séculos, acaba sendo um conforto para as nossas almas. E ele continua assim: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e alegre, vigoroso e forte. É o outro elemento que também faz parte da contextualização da própria vida, que é o fogo, que é aquele que traz luz, é aquele que traz calor, é aquele que alumia, é aquele que transforma. Não esquecendo que, através da respiração do ar que entra e sai, é que dá o equilíbrio, né, para que nós tenhamos no nosso corpo 36 graus e meio na média. É ele que sustenta o calor. E o que significa o calor na nossa vida, senão aquele ambiente que também nos traz conforto e que nos dá vontade de viver, que traz brilho no nosso olhar, né? Como disse o Vitor, vou falar novamente, né? Ele estava falando da música Noite, esqueci, para variar, mas ele falou, quando ele ouve aquela música, como mexe no seu coração. Então, às vezes, a gente abre o Novo Testamento, a gente ouve Jesus, a gente ouve uma música, a gente faz um silêncio. Esse é o grande fogo. Lembrando que o fogo, ele tem uma característica peculiar, que ele está sempre na vertical, né? Ele está sempre em direção ao alto, né? Ele está clareando. E Francisco também foi esse fogo, porque levou o calor humano a todos aqueles que ele encontrava. E, para finalizar a sua música, ele diz assim: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe terra, a Gaia, né? dos grandes filósofos gregos, que nos alimenta e governa e produz variados frutos e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei, meu Senhor, e rendei-lhes graças e servi-lhe com grandeza e humildade. E ele foi um grande amante da terra, né? Quando ele estava para morrer junto com seus irmãos, ele pediu que fosse despido, que ele fosse colocado nu, e ele faz uma oração em ódio à terra, porque é ela que nos sustenta. A terra é a base. Qual é a base da nossa vida? Quais são as teorias, os conhecimentos, os sentimentos
que vão sustentar no momento em que um terremoto pode acontecer. Eu estou falando terremoto emocional, que vai balançar, então, e uma cadeia vai se romper, porque quando a terra ela balança, né, quando alguma dor vem atribular a minha vida, o elemento água que me dá aquele equilíbrio vai me trazer um desconforto, e aquilo que eu olhava com equilíbrio, aquilo já não vai trazer tanta alegria, tanta satisfação, né? O elemento fogo que aquece já não vai aquecer, eu vou ficar com o olhar mais xoxo, né? Eu vou ficar com o olhar mais triste, e o elemento vento, então, que também circula, ele para de circular, ele para de trazer, e a gente não deixa de enxergar outros patamares para enxergar somente o problema, até que nós nos despertemos, encontremos uma outra terra, uma outra Gaia, uma outra oportunidade, e a gente equilibra a nossa água, a gente equilibra o nosso fogo, a gente equilibra o nosso ar, e nós vamos glorificar a Francisco, como ele sempre nos ensinou, né? E, quem sabe, no final da vida, abrir os braços e dizer como ele: sede bem-vinda, minha irmã morte, eu cumpri a minha tarefa, nas palavras de Paulo de Tarso, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: ó morte, que és agora diante da vitória, tragada foste tu. E aí nós vamos entrar em sintonia, compreendendo que não existe morte, a morte não existe, e o suicídio também não acaba com a vida, porque a vida é a única coisa que nós temos de eterno, junto com o amor que Deus nos criou. Que o Senhor nos abençoe, que Francisco continue iluminando as nossas vidas, a vida de todos os companheiros do Lar Francisco de Assis, né, agradecendo essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais de Francisco, e entendermos que ele efetivamente foi um grande divulgador da valorização da vida, agradecendo toda a oportunidade, em qualquer circunstância que a vida oferecesse para ele, da alegria à tristeza. Muita paz. Roberto, olha, de queixo caído aqui com tantas reflexões boas sobre Francisco de Assis. E quando você traz um Francisco cheio de sabedoria e de amor, porque eu acredito que esse período também de recolhimento, tudo isso é para a gente olhar para o nosso interior e descobrir que o amor sempre esteve dentro de nós. Mas a gente precisa organizar a casa de dentro, a casa interior, para poder descobrir esse amor que vence qualquer barreira e que não duvida, mas que tem como ponto de apoio não as suas próprias forças. É muito interessante, Francisco, ele sempre falava assim: olha, eu sou pequeno, eu sou o menor de todos. Aí você acha interessante, eu não sei para você, Roberto, você já parou para pensar nisso, de Francisco de Assis, ele falava que ele era o mais imperfeito de todos, o menor de todos. Eu ficava pensando, bom, Francisco de Assis, ele não mentiria. Ele não é mentiroso e não faria mentiras. Então, ele, de verdade, ele cria, ele acreditava ser o menor de todos. Então, queria te perguntar como que a gente pode desenvolver, nem Francisco de Assis desenvolveu, uma consciência das nossas imperfeições, mas sem que isso se transforme num martírio. O que a gente pode aprender com Francisco de Assis sobre olhar para dentro, mas sem punição e cobrança excessiva? Pois bem, olha, quando ele fala, né, nessa questão de que era o menor de todos, eu consigo bem, né, nessa divisão que eu até citei, o Santo Graal, nessa trindade, né, entre espírito, perispírito e corpo físico, quando nós reencarnamos, nós ganhamos uma consciência nova, né, dá um reset na nossa consciência, nós ganhamos uma nova personalidade que nós vamos alimentar com todas as experiências, logicamente sabendo que no nosso inconsciente a alma, o espírito, a centelha ali está. Então, quando ele fala que era o menor de todos, é porque ele chegou à conscientização que a personalidade dele tinha acabado.
Ele já não era ele, por isso que ele não aparecia. Tudo era palavra e vida de Jesus, da própria vida, da própria divindade. Olha, eu tenho um companheiro espírita que disse assim: Beto, meu amigo, eu não falo em centro com menos de 5 pessoas. Não falo. Enquanto nós temos Francisco de Assis, que dedica o seu amor todo profundo para os passarinhos, para as árvores, para o vento, né? As palavras no vento que ele falasse sozinho iam, né, energeticamente, a física quântica nos explica, atingir quantos aqueles que vibravam na mesma sintonia. Né? Então, é esse esvaziar da personalidade. Então, quando nós tivermos essa conscientização, realmente não somos nós. Na verdade, o que nós podemos? O que nós fazemos? Tudo pertence a Deus. Se Deus nos deu a vida, é prepotência, é orgulho, é vaidade, é achar que nós somos mais do que os outros, e nós não somos. O Gibran fala, quando nós nos achamos caridosos, lembrai-vos de que a vida é que dá a vida, enquanto vós que vos julgais doadores, sois simples testemunhas. Né? Se Deus permitiu que uma pessoa necessitada enchesse o seu pequeno cálice no nosso pequeno córrego, não se esqueça que Deus deu o mar da vida para ele. E que é o nosso pequeno cálice diante do mar da vida? Então, nós não somos realmente nada. Então, não são palavras. Tem o Evangelho de Marcos também, que ele fala, quando a gente terminar qualquer atividade, que a gente deve falar assim, Senhor, sou um servo inútil, porque fiz somente o que deveria ter sido feito. Quem somos nós para fazer além? Até porque Deus criou tudo, já criou todas as leis, já criou todas as circunstâncias. Então, como? É fazer um processo de desconstrução, né? E aí o que a gente aprende não é de um dia para o outro, mas a gente tem que dar o primeiro passo para reconhecer que sentimento de culpa e de remorso tem que ser exterminado do nosso dicionário. Porque quando a gente vê enquanto espírito imortal, e uma criança que está aprendendo a andar, ela cai, a gente dá um apoio a ela ou a gente bate nela, deixa ela de castigo porque ela caiu enquanto está aprendendo a andar. Nós somos crianças espirituais. Então, quando nós erramos no processo de aprendizado. Então, Deus nos oferece a oportunidade de exercitarmos, por outro lado, o lado positivo. O lado positivo daquilo que nós nos equivocamos. Porque se Jesus disse para aquela época, para uma determinada circunstância, para Simão Pedro, que com ferro fere e com ferro será ferido, em outra oportunidade, o próprio Pedro disse assim, o amor cobre a multidão de pecados. Não é o sofrimento que transforma o homem, senão o mundo era para estar bem. Depois de 2 grandes guerras, depois das cruzadas, depois da noite de São Bartolomeu, depois de toda a Inquisição, era para todo mundo purificado. Então não é o sofrimento te dá a oportunidade da reflexão, mas somente o lado positivo, somente o amor. Uma criança, um jovem, como eu falei, que hoje leva-se ao suicídio, porque muitas vezes foi cobrado, e ao invés de cobrar ele o dever, a gente tem que dar amor. Porque quando uma criança recebe muita cobrança, ela aprende a se defender. Quando ela recebe amor, ela aprende a dar afeição. Então, qual é o remédio? Respondendo diretamente a sua pergunta. Viva a vida. Acorde com a mente limpa. Ah, hoje, não, o que vai acontecer? Não sei. Olha, eu estou vivo. O coração está batendo. Eu estou enxergando. Eu estou sentindo. Vamos sentir o ar, vamos inspirar, vamos beber um café, beber um copo d'água, vamos valorizar, né, a oportunidade de estar nesse corpo com todos os órgãos que trabalham na sua harmonia, e nós não compreendemos. Vamos valorizar a vida física. E automaticamente, quando nós valorizamos a vida física, tendo consciência que somos espíritos mortais, nós estamos vivendo a espiritualidade. Não existe separação entre corpo e alma. Tudo é um. Então, a minha proposta é viva cada instante, cada experiência, cada limitação, cada frustração, até porque frustração, porque nós temos expectativas. O Francisco, para encerrar, não vira outra palestra, né? O Francisco com os seus irmãos, ele por exemplo, assim, ele escolhia uma cenoura, ele não permitia que se cozinhasse num dia para comer no outro, para não gerar ansiedade. Porque ele disse, segundo Jesus, você tem que viver o hoje. Amanhã eu nem sei se vou estar vivo, então não preciso me preocupar com o que eu vou fazer amanhã. Então ele levava as palavras de Jesus ao pé da letra.
E a ansiedade, pensar no amanhã e pensar no que vai acontecer, e a única coisa que a gente tem que pensar é que nós vamos morrer. É a única coisa que é certa. E isso a gente não quer pensar. A gente bate na mesa, faz Pai Nosso, bate, né? Então, viva. Viva como Francisco. Ah, que bom, que bom. Essa mensagem, né, de viver com alegria de Francisco é o objetivo que a gente pode gerar. E aí, se ele coloca essa mensagem de presença, não ansiar tanto pelo dia seguinte, então eu acho que é muito claro que a alegria é algo que se constrói e a gente percebe no nosso dia a dia. Ele não está tanto no objetivo que a gente quer chegar, mas no processo de aprender nesse momento. Eu tenho mais uma questão para ti, Roberto, sobre a perfeita alegria. Por que eu trago esse tema? A gente, muitas das vezes, acha que a reforma íntima, a alegria de viver, é só um processo interno. Esquecemos das energias dessa natureza que Deus nos coloca em volta, da praia, do riacho, de pessoas que abraçam as árvores. Você acha que a alegria de viver e a valorização da vida também passam por uma ampliação da consciência ecológica e também de, de um movimento de aproximação com o meio ambiente? Meu amigo, não tem como ser diferente, né? Nesse processo, o que a gente não pode perder de vista é que o ser humano também faz parte da natureza. Porque às vezes a gente pensa nas árvores, a gente pensa nos animais, mas a gente esquece da gente. Nós só vamos auxiliar o outro, Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Quem não se ama, quem não se abraça, quem não está satisfeito com o seu corpo físico, quem acha um defeito aqui, um defeito ali, está sempre querendo modificá-lo, né? Temos que, primeiro, a partir de nós. Por isso que é importante entendermos enquanto seres humanos e não queremos mortificar o corpo em prol de uma espiritualidade, porque isso é uma faceta da mística que não traz o amor, porque o amor é contato. Né? O amor é você estar diretamente com ele. E aí, o fogo, né, nessa simbologia que é muito importante, as nossas atividades devem ser como fogo. O fogo, quando ele está, ele queima. Depois que ele apaga, acabou, ele não volta mais. Então, quando nós estamos numa atividade, quando nós estamos abraçando alguém, quando nós estamos ouvindo alguém, quando estamos tocando, quando estamos fazendo a palestra, vamos viver aquele momento intensamente e unicamente, sem pensar em nada. E depois de que se consumiu, a gente dá o próximo passo como se não existisse mais nada. E esse é um exercício como se na vida a gente olhasse, e cada vez que a gente olha o mundo que está ali, ele se transforma naquilo que eu estou vendo. Porque às vezes está na nossa cara, dizem minha avó, está na sua cara e você não enxerga, porque não tem olhos para ver. Então, somente a partir da conscientização, da aceitação, né? Porque a autorreforma, né? O autoconhecimento que é tão importante, não adianta ele sozinho sem a autotransformação. E a autotransformação, ela necessita do outro. E aí nós vamos entender que a natureza, nós vamos entender que o outro ser humano é apenas um espelho do que nós temos dentro de nós. Então a gente aprende. Eu tenho dificuldade de ver os meus defeitos. Não precisa ter dificuldade nenhuma. Você achou ruim do outro por quê? O outro fala demais? Porque o outro agiu mal com você? Você conseguiu identificar isso porque nós temos isso dentro de nós. Né? São espelhos. A psicologia analítica de Jung, ela traz muitos instrumentos que nos auxiliam. Então, no momento em que nós começarmos a exercitar isso efetivamente, né, buscando o bem, a gente não precisa também descobrir o lado mal, saber o que nós temos de mal, desde que nós façamos o bem. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ame, faça o que você quiser. Faz o que você quiser. Por quê? Porque, diz Paulo,
O cumprimento da lei é o amor. Quem ama não prejudica ninguém. Quem ama não quer passar na frente de ninguém na fila. Quem ama não quer roubar de ninguém. Quem ama não quer levar vantagem. Quem ama não se acha superior ao outro. Então, é amar. E o que é amar? É viver. Como se vive? Todos nós temos dentro de nós essa essência. Não precisa ensinar. Né? A vida é a própria professora. A vida própria nos ensina através dos seus mecanismos. Então, é relaxar e entregar efetivamente para o próximo a oportunidade de viver e que a vida vai direcionando os nossos passos. Vamos, assim, Vitor, não acredito em nada do que falou, não acredito em Francisco, mas faça um teste. Vamos fazer um teste. Se isso der certo, persevere. Se não der, procure outra teoria. É uma proposta que eu digo aqui. Né? Não amar porque ele falou, porque Jesus falou, porque está no livro do Espírito, porque a caridade é importante. Amar como experiência da própria alma. Perfeito. Eu não sei como é que está chegando o meu áudio para vocês, é porque nesse finalzinho da fala do Roberto, diminuiu um pouco o volume. Eu não sei se é o problema no meu dispositivo ou se deu uma diminuída. Indicaram que o volume tá ok. Perfeito. Então, Roberto, eu vou te pedir as considerações finais para deixar uma reflexão, o que você quiser para esse momento final, para fechar com chave de ouro essa nossa reflexão e que esse teu amor, esse teu estudo possa trazer esse sentimento para todos os lares que estão assistindo nesse momento. Tua palavra, por gentileza, meu companheiro. Muito obrigado. Vou te contradizer. Nós não vamos fechar com chave de nada. Nós vamos abrir um mundo novo, abrir uma perspectiva nova, abrir uma noite nova, abrir um dia de amanhã, abrir tudo que passou, passou. Está tudo para trás. Não existe passado. O passado é hoje, ressignificado naquilo que nós estamos vivendo. Então, o Espírito, como Francisco, ele nos ensina a olhar para frente, é para o agora, né? É curtir ao máximo essa oportunidade que a vida tem. Quando desligar, nós vamos jantar, nós vamos beber um copo d'água, vamos fazer isso na sua intensidade. Né? Vamos viver ao máximo. E aí, eu vou trazer 2 frases de Francisco, então, para interromper temporariamente esse fluxo, para que Francisco seja um amigo. Falava com a minha amiga de Bom Jesus Tabapuana, Sheila, que cada vez que eu olho Francisco, olha que eu já li bastante, não sei quantas vezes eu já li, enche o coração, plenifica, e eu falo assim, eu quero fazer mais, né? Para dentro de mim, não para mostrar para ninguém. E aí ele tem uma frase que diz assim, pobre o homem que não tem mistérios com o seu Deus. Né? O mistério que nos eleva na divindade, que nós não precisamos ficar discutindo o conceito de Deus, mas senti-lo efetivamente. Né? Esse contato direto com a espiritualidade, né? Nessa verticalidade que a própria cruz dá, né? Sempre apontando para o alto, mas com as suas raízes firmes na terra. Vamos colocar o pé no chão amanhã, na areia da praia, na areia da terra, no cimento. Vamos colocar o pé. A gente precisa firmeza, a gente precisa base, Gaia. Né? Vamos pegar a natureza e sentir. A gente precisa olharmos para a nossa própria realidade. Né? Como disse, já que eu falei no Jung, ele diz assim, qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. É uma frase famosa. Então, é encarar as nossas limitações, é encarar as nossas dificuldades, ou, como diz Rabindranath Tagore, que eu reze não para ser preservado dos perigos, mas para olhá-los de frente. Então, nós não vamos falar, hoje eu não quero sofrer. Não, hoje eu não quero nada. Se sofrer, vai sofrer. Se tiver dor, se dor. Se tiver que sorrir, vamos aproveitar. É a gente deixar de querer comandar a vida naquela figura do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Num contexto de
de não resistir ao mal, como disse Jesus, né? De aprendermos o fluxo da vida. E, para finalizar, já que você tocou na perfeita alegria, é uma passagem que ele tem muito bonita, que ele conversa com o Frei Leão, né? Como nós vamos alcançar a perfeita alegria. Ele faz primeiro uma desconstrução do que aquilo que a gente acha ilusoriamente que é felicidade e não é felicidade, e termina assim: o maior dos dons de Deus é o de vencermos a nós mesmos, é o de suportarmos de boa mente opróbrios, injúrias e decepções. Porque de todos os outros dons, nós não podemos nos glorificar, porque não são nossos, mas de Deus. Mas nas cruzes e nas tribulações da vida, nós podemos nos glorificar, porque são nossos. E aí, para chegar ao domingo da ressurreição, nós precisamos passar pela sexta-feira da crucificação. Exaltemos Jesus pobre e crucificado, é que o Francisco deixa para nós. No mais, muito obrigado, mais uma vez, né, a todos os companheiros do Lar Francisco de Assis. Paz e bem. Opa, paz e bem, Roberto. Então, com essa reflexão, a gente encerra a corrente do bem, melhor, abre as possibilidades de reflexão, de alegria para os próximos dias, semanas, mas a gente encerra materialmente a organização da corrente do bem de hoje, lembrando do copo com água. Se você não colocou, você que está em casa, coloque uma água perto de você, uma garrafa, um copo com água, para que durante a prece que iremos realizar agora, para que essas águas elas possam receber esse magnetismo da espiritualidade amiga por amor do Mestre Jesus. E essa água ela pode ser compartilhada com aqueles que moram contigo, e você pode, com prece, com sentimento de gratidão, fazer a ingestão de poucos goles dessa água no decorrer dos dias, tá bom? Jesus nos abençoe, então vamos fazer a nossa prece. Colocando aqui uma música. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, ele que veio, reencarnou aqui no planeta Terra para nos ensinar o caminho do amor. Mestre Jesus, como é grande a nossa gratidão pela oportunidade de aprender. Obrigado, Jesus, e mesmo nos dias em que não nos encontramos bem, às vezes reclamamos, mas pedimos para que o Senhor não escute essas palavras, que às vezes exprimimos somente para tirar do nosso coração as lutas, as dores, buscando um pouco de trégua e de paz. Mas Jesus, receba nesse momento as palavras de gratidão, a lembrança de tudo que já podemos agradecer, seja a saúde, e se não for a saúde, o dom da família, e se não for o dom da família, que seja o conforto que eu posso oferecer para aqueles que comigo convivem, e se não for o conforto, que seja o dom de abraçar, de sorrir, de amar e de servir. Mestre Jesus, abençoa nesse momento a todos os que estão tristes, deprimidos, passando por problemas emocionais, que estão buscando uma razão, um motivo para viver, que eles possam esperar, que possam manter a calma e guardar a certeza de que, embora a dor possa gerar um pouco de medo, mas de que a vitória trará alegrias
que são insuspeitáveis, na certeza dessa lei da vida, em que a semente às vezes se encontra a cova escura para somente poder romper a casca e nascer, jogar folhas, caule, flores e frutos, possamos ter a certeza de que todo sofrimento ele vem somente trazer algum ensinamento para nos fortalecer e preparar para uma grande alegria e felicidade. Jesus abençoa a todos os companheiros do Lar Francisco de Assis, aqueles irmãos que já passaram pela sala de tratamento, sala 1, a sala 2, aqueles que já passaram pelo atendimento fraterno, aqueles que estão sentindo saudade, mas que possam encontrar nesse momento o teu abraço, para que em breve sejamos reunidos, não só em desdobramento na espiritualidade, mas em breve de portas materialmente abertas para o retorno de atividades, quando assim o Senhor permitir. Fica conosco hoje e sempre. Abençoa o Roberto para que ele continue falando de Francisco, de Jesus, da doutrina espírita e do amor cósmico universal. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a permissão para encerrar essa prece e poder retornar com muita alegria aos nossos afazeres e também aos nossos amores dentro de casa. Muita paz para todos, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz para todos, e vocês se sintam mais alegres e felizes e fortalecidos agora do que antes de terem se conectado a esse link. Paz e bem, e Francisco de Assis, que essa egrégora de luz acompanhe você e os seus. Muita paz.